Boa tarde, bem-vindos. É um prazer estar dando início a mais uma sessão do Quintas Codeplan, ainda mais por conta de compartilhar essa mesa com dois bons amigos. É uma felicidade para a gente poder contar aqui com a participação do Alberto Lourenço, que tem uma agenda absolutamente recheada, não é, de atividades, e Alberto conseguiu encontrar um tempo para vir aqui conversar conosco sobre essa questão do desenvolvimento regional, que passa a ser o tema dominante dessas nossas próximas discussões dentro do Quintas Codeplan, né? O Quintas Codeplan, como foi dito pela Tiara, se dedica, não é, a debater com especialistas na área questões correntes e relevantes sobre o Distrito Federal e sua região de influência. Faz parte desse nosso esforço na Codeplan de produzir conhecimento e de disseminar informações sobre essas temáticas que são centrais para a nossa atuação, como planejamento, políticas públicas, desenvolvimento regional, desigualdade, entre outros temas. Então, hoje a gente inicia, eu espero, uma série de eventos como esse, voltados para pensarmos juntos questões relacionadas com o desenvolvimento regional. Uma felicidade também contar aqui com a presença do Aldo Paviani na nossa mesa. Eu vou ter que já me desculpar com vocês, porque eu vou ter que sair em torno de 3h20, mais ou menos, para uma reunião que eu fui chamado de última hora. E já peço desculpas ao Alberto por ter que sair um pouco mais cedo, mas ele vai ficar em ótima companhia aqui na mesa com o nosso querido Aldo Paviani, que é diretor aqui da nossa área de estudos urbanos e ambientais na Codeplan. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação rápida do Alberto e depois já lhe passo a palavra para a sua apresentação, tá, Alberto? Alberto como foi dito, é subsecretário de Desenvolvimento Sustentável, não é isso? Da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele tem doutorado em Planejamento Urbano e Regional, com concentração em Desenvolvimento Internacional e Regional na School of Public Affairs da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E é um técnico com uma trajetória profissional dentro do governo federal impressionante, né? Eu não vou, obviamente, ler essa lista extensa toda, mas o Alberto tem uma experiência que, ainda mais nessa discussão sobre desenvolvimento, com uma participação ativa em diversos órgãos, não é, do governo federal, estudando e trabalhando ativamente nessa área. Então, certamente, é um privilégio para nós podermos compartilhar um pouco que ele possa compartilhar um pouco dessa experiência conosco aqui hoje. Então, desde já, eu já deixo meu agradecimento, tá, Alberto? Por favor, fique à vontade para a sua exposição, até 40 minutos, pode ser, alguma coisa assim, e aí depois a gente passa para uma sessão de perguntas e respostas com o Alberto. Você tem... Então, a gente pode ficar aqui um pouco mais à vontade depois e aproveitar, não é, da presença do nosso colega. Aldo, você quer fazer algumas palavras antes ou podemos já passar para o palestrante e depois... Perfeito. E aí depois o Aldo faz seus comentários também acerca do tema e da exposição. Alberto, obrigado mais uma vez, viu? Lúcio, eu é que agradeço. Muito obrigado a você. Não. Muito obrigado a você, obrigado a todos, colegas aqui da Codeplan. E eu vou começar dizendo que eu não vou fazer, e, paradoxalmente, eu não vou falar muito sobre o futuro da região integrada de desenvolvimento de Brasília e do entorno, do Distrito Federal e do entorno. Eu conheço pouco, e eu quero fazer, de início, uma discussão mais geral sobre política de desenvolvimento regional e política de desenvolvimento, stricto sensu, para mais tarde abordar, depois de feita a exposição e a crítica à teoria e prática de desenvolvimento regional, provocá-los com uma realidade emergente, que é uma iniciativa recente dos governos, que agora se chamam de governos dos estados que compõem o Brasil Central,
né, e que abre uma oportunidade imensa, nova, para a atuação da Codeplan, especificamente do GDF, além dos outros estados. Eu creio que esse será um forte fio condutor das ações de planejamento do Aravante. Vou esclarecer também que conheço relativamente pouco de Brasília, apesar de ser um cidadão daqui já há 17 anos, mas não sou um especialista em Brasília, eu sou, na verdade, um especialista em Amazônia, em desenvolvimento regional, mas especificamente focado em Amazônia. Bom, eu vou começar... as ideias serão esparsas, o fio condutor é diluído, e isso, se por um lado vai roubar um pouco da integridade da exposição, por outro lado vai deixar capítulos de provocação para o debate a seguir. Eu vou privilegiar a abertura dessas discussões para o debate muito mais do que a apresentação em si, especialista na região que não sou. Eu vou começar dizendo que política de desenvolvimento regional tem sido uma decepção, um fracasso, tanto se você olha pelo lado da teoria, quanto se você olha pelo lado da experiência histórica. Vou começar pela experiência histórica no Brasil e depois dialogar com a teoria. O Brasil é um dos países no mundo que mais trabalhou com políticas de desenvolvimento regional. O Brasil está entre os poucos casos notórios, históricos, mencionados na literatura mundial de iniciativas de desenvolvimento regional, junto com os Estados Unidos, junto com a Itália e mais recentemente, com a China, né? Eu diria que política regional no Brasil começa lá no final do século XIX ainda, quando torna-se mais aparente, né, para o governo central o dilema das grandes secas sazonais no semiárido. O semiárido esse que era uma região extremamente populada. O semiárido, como vocês sabem, é a região dos homens livres numa ordem escravocrata. É isso que explica a resiliência cultural e a resiliência das populações do semiárido. No período em que a plantation de cana-de-açúcar, com mão de obra escrava, dominava a maior parte da face litorânea do Nordeste, os excedentes populacionais começavam a migrar em direção ao semiárido, porque o semiárido era uma terra de homens livres, ainda que num contexto desigual, né? Senhores donos de terra e homens livres, mas, de certa maneira, imobilizados pelas relações desiguais de manipulação da força de trabalho. Então, essas secas sazonais sempre causavam inquietação política, inquietação essa que aumenta ainda nos primeiros anos da República com o fenômeno de Antônio Conselheiro, né, e a Guerra de Canudos, magistralmente traçadas, né, pelo grande escritor, né, em seu famoso livro, e que acorda a jovem república para esse drama de termos dentro do Brasil uma região sujeita a flagelos de proporções bíblicas. E inicia-se uma série de medidas que são conhecidas pelos estudiosos como a fase do clientelismo hidráulico, que é, na verdade, uma resposta muito funcional para a grande propriedade do semiárido, que é, nos momentos de seca, em que é praticamente impossível financiar a continuidade daquela população, aquela massa de trabalhadores, aparecem as grandes obras de construção de açude, com pagamento federal. Isso aí viabiliza que esses latifundiários, senhores de terra da região, mantenham o seu estoque de força de trabalho excedente disponível, necessário nos anos de expansão da cultura algodoeira. Esse período estende-se até hoje, quer dizer, até hoje temos versões, né, atualizadas do clientelismo hídrico, que é a manipulação pelos políticos e pela máquina burocrática do drama da seca
e da manipulação de votos daí resultante pelos investimentos em estocagem e distribuição de água, que é um fator escasso. Mas, chegando mais recentemente, a política regional, na verdade, começa no pós-guerra e começa como uma reação nacionalista a uma ideia que houve de internacionalização da Amazônia. O flagelo a ameaça da internacionalização da Amazônia é um ciclo de idas e vindas. E lá, pelo fim da Segunda Guerra, houve uma ideia disso, de internacionalizar a Amazônia para aproveitar os seus tesouros, né? E isso aí gerou, no Congresso Nacional, uma resistência muito forte, liderada pelo então deputado, ex-presidente da República Velha, Arthur Bernardes, era um nacionalista exacerbado, e essa reação leva a que seja rejeitada a ideia. Era a ideia de uma universidade internacional para estudar a Amazônia, vista, então, como uma ingerência imperialista, né, sobre esse tesouro não explorado que nós, brasileiros, detínhamos. Mas, como rescaldo por isso, duas importantes resultados ficaram. O primeiro foi a criação do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, hoje ainda funcionando, sediado na cidade de Manaus. E a outra foi a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, mais conhecida como SPEVIA. Essa é a primeira tentativa de abordar uma região inteira por um organismo federal com vistas ao seu desenvolvimento. A SPEVIA demorou muito a ser operacionalizada, formalizada, traduzida numa instituição, e mesmo depois de criada, em função de crônica exiguidade de recursos fiscais, ela se limitou a algumas pequenas obras localizadas, mas a SPEVIA havia sido a semente para algo maior que iria acontecer em seguida. 1954 e 1958 são anos de duas grandes, memoráveis secas no semiárido. Era, então, no caso da segunda seca, 1958, já governo JK, e o contraste entre aquele Brasil bossa nova, que se industrializava, que atraía indústrias automobilísticas, indústrias, então, consideradas de ponta, que começava a construir Brasília, o contraste disso com aquelas massas famintas e as imagens e os relatos que já apareciam, leva ao governo a uma reação. Essa reação é, em 1956, já a partir da primeira crítica, a formação de um Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste, mais conhecido como GTDN, chefiado pelo brilhante economista, orgulho da raça, Celso Furtado. E, em 1959, o Celso Furtado, então, apresenta ao presidente JK uma análise muito sucinta e objetiva da situação do Nordeste, e a sua proposta de solução para o chamado problema nordestino. Em síntese, sem entrar em muitos detalhes, essa análise aponta que o Nordeste sofre de um ciclo natural de imperialismo interno. Quer dizer, o Sudeste industrializado acaba usando o Nordeste como um mercado cativo para os seus produtos da fase de substituição de importações, que, em geral, são mais caros e de menor qualidade do que os importados. E o Nordeste, que é uma região agrário exportadora por excelência, acaba sendo prejudicado nessa relação de trocas. À parte disso, existe o problema do semiárido. Aliás, a solução que o Celso Furtado tinha para o semiárido é uma solução que poucos notam hoje em dia, e que é até meio proibido de dizer, que o que o Celso Furtado fala é o seguinte: semiárido não tem solução. Populoso como ele não terá a solução, porque existe uma deficiência hídrica sazonal muito séria. Isso aí impede uma agricultura de densidade e com a resiliência desejável, e o que deveria se fazer seria reduzir a densidade populacional do semiárido e abrir um caminho para o deslocamento das populações excedentes em função da seca, do semiárido rumo aos vales úmidos do Maranhão. Quer dizer, já se prenunciava ali os toques de ocupação da Amazônia pela população excedente do Nordeste. Então, como resultado disso, é criada a SUDENE pelo JK. Ao contrário da SPEVIA, a SUDENE nasce ambiciosa, nasce quase portentosa,
E mesmo com o golpe de 64, não há uma solução de descontinuidade, pelo contrário, a Sudene passa a ser ainda mais prestigiada com recursos e começa a trabalhar sinteticamente pela atração de investimentos por cláusulas favorecidas de isenção fiscal, de estímulo e deduções e de financiamentos favorecidos. Então, a Sudene passa a ser uma distribuidora de atrativos fiscais e financeiros para que certas indústrias passem a se localizar, principalmente na zona costeira, na zona litorânea. Eu não vou continuar com a descrição do que a Sudene continuou fazendo, mas eu iniciaria com um dado eloquente em si. A participação do Nordeste no PIB nacional, hoje, 56 anos após a entrega da proposta de Celso Furtado ao presidente JK e a criação da Sudene, é exatamente a mesma proporção de PIB que existia em 1959. São 56 anos de política de desenvolvimento regional fracassada, para usar uma única palavra e fazer uma síntese do que foi todos esses 56 anos de esforço. As indústrias que acorreram ao Nordeste foram, em grande parte, as chamadas turnkey factories, são aquelas indústrias que podem ser colocadas em qualquer lugar, porque não existem requisitos de capital humano, tecnológicos e ambientais que sugiram que essas indústrias necessitem de um entorno, de uma aglomeração adequada. Então, basta dar uma passeada ali por Jaboatão dos Guararapes, uma das regiões mais favorecidas por investimentos favorecidos da Sudene, que você vai ver assim, grandes usinas fabricantes de pneus, por exemplo, de pneumáticos. Importa-se petróleo, compra-se aquela bagatela de máquinas, né, uma tecnologia relativamente estagnada, a mão de obra que existe é muito pouca, o grau de mecanização é muito alto, a relação capital-produto é muito elevada, e aquilo ali vai produzindo a um custo mais baixo para o fabricante, porque ele teve isenção no fiscal por muitos anos do imposto de renda de pessoa jurídica e de alguns outros impostos, do IPI, uma isenção parcial de IPI, teve créditos favorecidos, instalou ali. Aquilo acaba gerando alguma capacidade de arrecadação, né, para estados e para o município onde se cedia, mas capacidade de arrecadação essa que, em geral, é compensada pelo inchaço que ocorre nas periferias dessas cidades, porque a cada um desses empregos industriais gerados, afluem para a região 5, 6, 10 pessoas que não contam com os mesmos empregos. Então, é criado um setor relativamente moderno, de fábricas de alta relação capital-produto, e, para e passo, ao lado disso, vai se criando também toda uma gigantesca favela e uma economia popular, informal, com baixo conteúdo tecnológico e baixa produtividade. Esse é mais ou menos o retrato do resultado desses 56 anos, né, de política regional. É bem verdade que, de 1990 para cá, desde o governo Fernando Henrique, a política regional tem sido julgada para escanteio. E com boa razão, o resultado não é um resultado positivo. As superintendências de desenvolvimento, Sudan, Sudeco e Sudene, Sudeco, na verdade, não, Sudeco, sim, criada em 1989, se não me engano, Sudeco, esqueci. Alguém lembra aí a data de criação? Mas eu acho que foi isso, depois da Constituição. Não, 70 não, 80 e tantos, final dos anos 80. 83, 80. É. Então, as três superintendências são... Tem. Minha amiga Daisy 15 trabalhou nos primeiros anos da Sudeco. Então, essas superintendências são extintas ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso aí, seguindo-se aqueles escândalos que foram revelados ali com Jader Barbalho, o Ranário e toda aquela crônica da qual vocês ainda se lembram, né? Foi extinta, ficou extinta um certo tempo, até que em 2007, se não me engano, uma lei complementar por iniciativa do Congresso e contra a vontade do Executivo,
né? Na verdade, a tecnocracia, especialmente o Ministério do Planejamento, não queria a criação de novo das superintendências. Não havia aí um modelo alternativo consensual para substituir as superintendências antigas. Mesmo assim, elas são recriadas. Foram recriadas em 2007, mas jamais foram constituídas de fato. Então, elas existem hoje, mas existem extremamente enfraquecidas. É uma experiência antropológica fazer uma visita, por exemplo, coisa que eu fiz, ao edifício sede da Sudã, em Belém. Isso aí, o edifício ainda é o edifício da antiga Sudã, enorme, 7 andares, 8 corredores imensos, muitas e muitas salas, e um corpo de técnicos muito envelhecido, não há renovação de quadros há muito tempo. Pelo contrário, esse corpo vai perdendo alguns dos seus melhores técnicos ao longo dos anos, e, hoje em dia, aquilo ali é um edifício fantasma, como é o gigantesco edifício da Sudene em Recife. Isso aí é um bom retrato físico da pouca importância relativa dessas superintendências. Aqui conosco, a Sudeco, hoje, é uma superintendência que conta, talvez, com 17 servidores no total, assim, completamente aquém da tarefa a que se propõe. Ou seja, a ideia de planejamento regional entra em ocaso nas últimas décadas. Há uma tentativa, também a partir de 2007, de iniciativa do Ministério da Integração Nacional, de repensar o modelo de desenvolvimento regional. Isso aí é manifesto na primeira Política Nacional de Desenvolvimento Regional, política essa que acabou não virando lei, né? Foi instituída por decreto, mas não virou lei, e uma política que tem como principal característica a mudança de escala, né? Se as superintendências anteriores e a política regional anterior era caracterizada pelo uso da escala macro-regional, quer dizer, tratava de Nordeste, tratava de Amazônia, tratava de Centro-Oeste, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional tenta entender que, dentro de Amazônia, existem realidades extremamente distintas e que, portanto, uma abordagem macro-regional é enganosa e, pior, ela é capaz de gerar atrofias e assimetrias internas, né? Isso é muito fácil de se ver no caso do Nordeste. No caso do Nordeste, a imensa maioria dos investimentos foram feitos em basicamente 3 regiões, em torno de Salvador, o entorno de Recife e o entorno de Fortaleza. Algo para as demais capitais, quase nada para o interior, apesar dos requisitos de investimento dos fundos constitucionais de se privilegiar o semiárido. Mas, no caso do semiárido, acaba sendo financiamento para custeio. Então, a política de desenvolvimento regional tenta olhar para isso, quer dizer, ao tentar desenvolver a macro-região, você acaba criando Bélgicas e Índias dentro das regiões. Isso poderia ser um primeiro avanço. A segunda região é que é preciso tratar em diferentes escalas e que é preciso pensar em projetos de outra qualidade. Mas a qualidade desses projetos nunca fica bem definida, e isso, principalmente, nunca se traduz em uma política pública, prática, né, bem consensuada e bem financiada. Então, chegamos ao ponto em que estamos. Chegamos, então, à questão da RID, né? Isso aqui eu conheço pouco, eu vou só deixar uma provocação para o futuro, antes de abordar meu último ponto, que é o mais importante e que é o mais desafiador. Eu creio que a pergunta que está subjacente é o seguinte: o que fazer com essa região do entorno? Vamos notar que, por exemplo, essa região da RID contém 1/4 da população de Goiás. 1 em cada 4 votos de Goiás está aqui na RID. Toda a região de Brasília, com o peso do governo federal, e o que eu percebo, uma sede da região para se diversificar, para que o Distrito Federal e seu entorno seja mais do que meramente o fulcro do governo federal e suas regiões dormitório, ou suas regiões de população excedente. População essa que vem migrando
em busca de serviços de cidadania com qualidade superior aos serviços de cidadania disponíveis ou até não disponíveis em suas regiões de origem, sejam elas o sul do Piauí, né, em processo de concentração fundiária e expulsando população de origem camponesa, seja essa o oeste da Bahia, com as mesmas características, ou o Maranhão. Em todos esses casos, os fluxos migratórios vêm e vão se acumulando na periferia das cidades, sem uma inserção moderna e orgânica em um projeto de desenvolvimento mais estruturado e mais amplo. Eu passo, então, para o desafio do que poderia ser esse projeto. Eu vejo aí muitas ideias sendo discutidas. Isso é típico de início de governo, viu, Lúcio? Início de governo, e principalmente primeiro governo de governador, começa com isso, né? Aparecem depois 10 ideias para se levar à frente. A experiência mostra que, quando o governo é bom, ele consegue fazer uma ou duas. Quando o governo é ruim, não consegue fazer nenhuma, ainda consegue atrapalhar. A gente tem, na nossa memória recente, exemplos ilustrativos dessa tendência. Olha, eu considero apenas uma possibilidade interessante e significativa para a região aqui de Brasília e Distrito Federal, que é, partindo do fato de que temos aqui uma das 5 melhores universidades do Brasil, e que, além dessa universidade, nós temos aqui a sede da Embrapa e a sede de 3 dos institutos de pesquisa mais qualificados da Embrapa, eu vejo a possibilidade, o desafio de se constituir aqui um polo de desenvolvimento na área de pesquisa avançada e biotecnologia para a agricultura e a agropecuária em geral. Especificamente, um polo de pesquisa para a chamada segunda geração de inovação tecnológica a partir da Embrapa, considerando que a primeira geração foi a geração de racionalização das técnicas tradicionais de agricultura e de desenvolvimento agronômico, né, aplicadas ao ambiente cerrado. A segunda geração já seria o passo de trabalharmos com biodiversidade nacional, genômica, proteômica e os estágios mais avançados de biotecnologia voltados para a área agropecuária. Essa é uma possibilidade razoável. Por que eu digo que é uma possibilidade razoável e não um destino fatal, né? Um destino bendito e fatal para essa região aqui? Pelo fato de que nós temos um competidor temível em termos de região para essa ideia especificamente, que é a região de Campinas, mais especificamente a região que compreende o triângulo São Paulo, Campinas e São Carlos. Ali com uma conjugação de universidades ainda melhores, né, ainda mais qualificadas do que a UNB, e já a existência de diversas empresas modernas da área de biotecnologia. Eu acho que a decisão para o polo agrobiotecnológico vai ficar entre essas duas regiões, e eu acharia de bom alvitre que o governo do DF desse especial atenção a essa possibilidade e percebesse quais seriam as ações complementares para ajudar a propiciar esse desfecho. Com um alerta que vem da análise das experiências de teoria regional e de política regional. Meu professor nos Estados Unidos, John Friedman, que é um cientista notório, famoso, hoje já nos seus 90 anos, ainda vigoroso, produtivo, se questionando profundamente. Na década de 60 e até o início da década de 60, John Friedman era uma estrela do campo teórico do planejamento regional. Como tal, veio ao Brasil várias vezes, participou da primeira reunião da Espévia. Ainda ele conta essa ideia de homens de terno num barco luxuoso subindo o rio Amazonas de Belém a Manaus, enquanto discutiam ali os destinos futuros da região. E, obviamente, depois, né, fazendo uma análise disso, chegando à conclusão que nada disso havia acontecido. Ele era um cientista famoso pela teoria dos polos urbanos.
o John Friedman, ao estudar, ele começou estudando o Tennessee Valley Association, a primeira iniciativa norte-americana nos Estados Unidos de desenvolvimento regional, para tentar trazer o Sul atrasado, né, e escravocrata, de passado escravocrata, para o nível dos estados desenvolvidos do meio-oeste e do leste americano. E, ao estudar o TVA, né, o Tennessee Valley Association, que era a obra de desenvolvimento regional associada a uma usina no Rio Mississippi, no Rio Colorado, desculpe, ele então observa, ao estudar ali a região do Tennessee e do Mississippi, que os bons exemplos de região desenvolvidas eram caracterizados por uma rede equilibrada de cidades. Essa rede equilibrada de cidades se parecia muito com uma pirâmide. Então, você tinha um número relativamente grande de cidades pequenas, um número um pouco menor de cidades médias, abrigando serviços e atividades com um grau de complexidade maior, e tudo isso polarizado por grandes centros, esses centros com uma gama muito maior e quase sempre completa de serviços e desenvolvimento mais avançados. E aí ele propaga isso, e isso aparece como uma receita para o desenvolvimento. Quer dizer, criemos uma rede de cidade equilibrada como essa, que o desenvolvimento, a riqueza e a modernização virá como consequência. O que ele nota nas suas reflexões críticas, 30 anos depois, quando ele ri da sua própria inocência ao formular e ao propor esse tipo de política, é que uma coisa é você constatar que exemplos virtuosos são caracterizados por essa combinação de fatores. Outra coisa, muito diferente, é produzir essa combinação de fatores. Quase sempre impossível produzir a combinação de fatores. Portanto, eu creio que o desafio do que eu considero aqui virtuoso para a região, que é um polo de biotecnologia avançado, voltado à agropecuária, é fácil de falar, parece lógico e certamente será difícil de fazer. Eu encerro minha exposição com uma alusão a um fenômeno emergente, aconteceu nesse último mês, está fresquinho, não tem um mês de vida ainda, e é, na minha opinião, potencialmente o evento mais alvissareiro nesses 56 anos de política regional. Isso porque marca a transição de um modelo de política regional compensatório e de cima para baixo, do governo federal para as regiões, para um modelo diferente, emergente, de baixo para cima, não compensatório, propositivo, analítico e crítico. Trata-se da iniciativa que foi capitaneada pelo governo de Goiás e pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, que, em conversa com o ministro Mangabeira, se convenceu da necessidade de parar com a política de carregar o pires e pedir ao governo federal um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais acolá, e juntar os seus pares dos governos da região centro-oeste, do que eles preferem chamar de Brasil Central, região com uma série de características comuns, e discutir com esses governadores qual é o nosso problema, o que nós queremos e o que nós vamos fazer. Não o que nós vamos pedir ao governo federal de pires em punho, mas o que nós mesmos vamos fazer por nós. Aí, com a agilidade que lhe é peculiar, em menos de 5 dias, o governador Perillo convocou uma reunião dos demais governadores para Goiânia. Isso aconteceu pouco mais de uma semana depois. Estive lá presente. E, nessa reunião, os governadores não só afirmaram o seu compromisso de atuar em conjunto, essa era a primeira reunião na história dos governadores da região centro-oeste, não haviam se reunido antes, houve uma reunião parcial de 3 governadores na época do Arruda, também participei dessa, mas não deu em nada, essa reunião era para ser o início que não foi. E ali, aqueles governadores do Centro-Oeste, mais o governador de Tocantins, né, que se juntou aos primeiros, o governador Marcelo Miranda, decidiram, então, criar um Fórum de Governadores do Brasil Central. Esse fórum está criado. Próxima reunião dele será agora dia 7, em Cuiabá, segunda reunião. Mas, muito mais importante, na primeira reunião foi decidida a criação de uma instituição de planejamento do desenvolvimento regional dos 5 estados. Note que a esses 5 estados será convidado a se juntar o governo de Rondônia. Um breve esclarecimento, né? Brasil Central com essas características. Região
que é o Food Basket, a região produtora de alimentos do Brasil, região mais dinâmica, de agricultura mais dinâmica, caracterizada pelas mesmas potencialidades, forte em empreendedorismo, populações migrantes, em geral migrantes do Sul ou de partes do Sudeste, os mesmos problemas, quer dizer, um déficit crônico de infraestrutura, e os mesmos horizontes, quer dizer, o desafio de agregar a essa agricultura moderna para dentro da porteira um conjunto de complexos industriais capazes de agregar valor e de tornar essa região permanentemente dinâmica. Então, essa agência de desenvolvimento está sendo criada. É possível que o primeiro passo para isso seja dado já na reunião de Cuiabá, então, com a criação formal de um consórcio desses governadores, e, a partir desse consórcio, talvez a criação de uma agência de desenvolvimento estrito sensu, uma agência de empreendedorismo e de desenvolvimento. O mais importante disso é que isso aí joga por terra a política anterior, quer dizer, agora não é mais política federal, é política vinda dos governos estaduais, dos estados. E isso é um desafio aberto e é uma possibilidade imensa para o Distrito Federal, especificamente. O Distrito Federal é sui generis nesse arranjo. Esteve lá o governador, esteve lá a secretária de Planejamento, mas o Distrito Federal não é exatamente uma área agrícola, embora na sua margem, ali, nas fimbras do Distrito Federal, tenhamos mais ou menos a mesma monocultura tecnificada de alta produtividade que temos em outras regiões, mas não é a essência do Distrito Federal. E a ideia aí é que o Distrito Federal encontre a sua identidade de inserção nessa coalizão generosa de governos, de seus problemas e de suas potencialidades. Eu diria que isso aí é uma ajuda a mais para a ideia do polo de desenvolvimento agropecuário. Essas são regiões agropecuárias por excelência. Então, é mais uma razão para que tenhamos uma atenção específica, porque essa poderia ser uma forma do Distrito Federal se inserir nesse complexo agroindustrial, principalmente agroindustrial na porteira e a jusante, por enquanto não muito a montante. Então, é esse o território, o espaço institucional que foi criado e que vai se apresentar. E eu acho que a Codeplan deveria começar a pensar em como se mirar nessa oportunidade para desenvolver o seu trabalho, sendo o que é uma agência com um grau de liberdade para refletir e para propor que praticamente nenhuma outra aqui no governo do Distrito Federal tem. Então, é isso. Eu abro, então, para a discussão e para as perguntas e vamos ver o que dá. Bom, muito obrigado, Alberto, pela excelente apresentação. Eu vou, antes de passar aqui a palavra para o Aldo e me despedir de vocês, só agradecer a presença de pessoas de diversas secretarias e órgãos do governo. Queria começar agradecendo aqui a presença da representante, da secretária em exercício da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento do Entorno do DF, em Goiás. Então, é um prazer para nós tê-los aqui. Agradeço também a presença de colegas da FUNAB, CNM, Administração do Guará, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Vicente Pires, a Prefeitura de Valparaíso, Prefeitura de Águas Lindas, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, óbvio, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e a ADASA. Tá? Então, e a GFIS também. Então, agradeço o interesse de todos, e só demonstra como essa temática ela é central, não é, para a discussão desse governo, e eu acho que a provocação que você nos faz na Codeplan é muito bem-vinda, Alberto. Eu acho que conte conosco, não é? Esse tema do desenvolvimento e do desenvolvimento regional, dada as particularidades da situação desse desenvolvimento no Distrito Federal, né, com uma área metropolitana composta por entes que estão em 2 unidades da federação, torna esse nosso caso muito particular e muito interessante de ser analisado. Então, eu vou aproveitar que estou com o microfone na mão para fazer 2 colocações e vou embora, tá? Que é sempre muito conveniente, né? Mas nada muito complicado. Na verdade, você já começou a tocar
nisso no final da sua fala. Quais são as lições dos fracassos? Né? Você já falou um pouco da estrutura diferente que está se criando agora de cima para baixo, ao contrário, mas gostaria que você explorasse talvez isso um pouquinho mais, Alberto. E a outra questão tem a ver com esse aspecto das relações federativas, não é, que envolvem o nosso caso em particular, né? Nós nos encontramos nessa situação pensando exclusivamente no DF, não é, e no seu desenvolvimento, a obrigatoriedade de se imaginar formas novas ou fortalecimento, não é, das existentes de cooperação entre entes federados distintos, municípios, estados, distrito, não é? E queria te provocar para explorar um pouquinho mais quais seriam esses mecanismos e quais seriam os entraves para a utilização plena, talvez, dos já existentes, porque nós sabemos que recursos existem e aí existem dificuldades, talvez, de captação, de utilização, enfim. Então, deixo essas colocações para provocar, para alimentar o debate. Passo a palavra para o Aldo Paviani, agradeço muito, e imagino que a gente possa abrir para o debate depois das tuas colocações, não é isso, Aldo? Obrigado, pessoal. Tchau, até mais. Bem, de minha parte também agradeço, gostei muito do que eu vi, porque nos anos 60 me preocupava com a questão regional, porque o IBGE tinha lançado os 5 volumes das grandes regiões brasileiras, com todo o conteúdo de cada região. E assisti também, depois da faculdade, a criação da Sudene. Quando estive lá, vi aquele enorme prédio, digo, agora a região vai, né? Então, foi uma questão de construir um prédio. Bem, o que eu acho interessante na sua fala, eu queria agregar 2 ou 3 coisas que estão acontecendo. O ano passado, a Codeplan, com alguns técnicos, esteve numa reunião dos governadores do Centro-Oeste. Aliás, o Mato Grosso do Sul mandou um representante, que o governador não pôde estar presente. E o Perillo e Agnello trataram de uma questão fundamental, que seria, para o futuro, o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia para o desenvolvimento urbano, basicamente, talvez com viés menos agrário do que esse que você sugere com o fórum que foi criado, que eu acho que é uma boa iniciativa, né? É uma agência de desenvolvimento interessante, que vai, talvez, depender menos do governo federal e mais das próprias iniciativas. Ele deveria, esse fórum, agregar essa preocupação desse eixo, que, queira ou não, ele vai se desenvolver, porque as metrópoles estão se expandindo. Haja vista Brasília, que ocupa 12 municípios goianos, que estão na RIDE, que, na ocasião, alguém disse que a RIDE produz muito, mas produz atas. Tem um conselho, né, a Coarride, infelizmente não tem tido muita chance de a RIDE ser desenvolvida em função da sua própria estrutura, né, de 20 e tantos municípios. Eu, particularmente, aqui na Codeplan, desde o ano passado, eu defendo a ideia de que seria melhor você ter uma preocupação com o que nós chamamos de periferia metropolitana, porque, junto com o DF, forma uma ainda virtual área metropolitana, ela não está ainda formalizada. Eu tenho colegas que questionam que ela tenha sido criada assim, sem um amparo legal, mas acontece que, queira ou não, o que aconteceu aqui, digamos, na estrutura urbana, independente de fronteiras, de limites entre Goiás e Distrito Federal. O vai e vem é contínuo, a Codeplan tem uma pesquisa metropolitana de análise de domicílio, né, de pesquisa domiciliar, e que revela o constante ir e vir. Tem municípios que têm quase 70% de pessoas que trabalhando aqui, basicamente no plano piloto. Então, acho que é um desafio, porque, ao contrário dos outros estados, o estado DF ele tem um perfil muito urbano, né, muito pouco agrário, embora aqui já tenha tido pessoas que se preocupam com a pouca agricultura que você tem, é que ela pode ser um forte componente no abastecimento da população do Distrito Federal e da periferia metropolitana. Então, eu acho que é uma discussão que deve frutificar em função de se procurar uma saída, né, uma saída compartilhada, né?
os problemas são muito comuns, os nossos são mais, acredito que urbanos. Eu visitei esses municípios todos o ano passado, o ano retrasado, em função da grande reunião de desenvolvimento regional que foi feito no âmbito federal, né? Então, nós tivemos reuniões regionais em Unai, em Pirinópolis, em Formosa, em Valparaíso, em que se discutia basicamente os problemas da circunvizinhança. Então, acho que a sua contribuição é no sentido que a gente não tem o que foi dito aqui pelo professor Isaac Reutemann anteontem. Ele batizou essa região de Norucongo. Ele compara o Congo com a Noruega em relação ao Lago Sul e a estrutural, né? E diz que tem um cabimento mostrar, inclusive ele mostrou com o IDH, que são muito próximos, o da Noruega e o Lago Sul. Aliás, o Lago Sul tem um pouquinho mais do que a própria Noruega, enquanto que o Congo e a estrutural têm o mesmo IDH, quer dizer, a mesma pobreza. Então, no sentido de nós discutirmos essas questões, e também para eu não ficar aqui, porque eu me empolgo, porque eu já gostei muito dessa área regional, é uma área que me preocupou sempre, né? Eu até escrevi um artigo que está, acho que, quase no prelo, demandando uma volta ao planejamento regional. Eu não tinha essas duas informações, mas, enfim, o que está lá está dito, então vamos ver o que depois desse novo conhecimento resulta em coisas que eu tenha dito, talvez, de uma maneira menos informada. Bem, são 15h30, eu vou abrir vou anotar aqui os que desejam se manifestar. Eu peço que as pessoas se identifiquem, que está sendo gravado, não é? Eu comunico aos que não entendem de Codeplan que nós temos com o Tonico uma TV virtual. Ela está no nosso site e dá para, daqui uns dias, acessar a palestra do Carlos Alberto. Então, eu abro quem... quem mais? Vamos ver, o colega... Sim, Antônio Chaves. Em primeiro lugar, aqui o colega... Pode passar para o nosso diretor,